Vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler a uma só voz Efésios 4, 25 a 32. Efésios 4, 25 a 32. Desde quinta-feira passada, estamos estudando neste texto. Ele tem verdades absolutas, como toda a Bíblia tem para a nossa vida. Nós estamos estudando de maneira bem calma, devagar, para entendermos melhor como se aplicar isso à vida. Vamos ler todo o texto, 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus aplique sua santa palavra nos nossos corações. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando durante já alguns dias nesse texto de 25 a 32 de Efésios 4, com o título geral o subtítulo, práticas que devem ser banidas da vida cristã. Mas hoje queremos, para esclarecer um pouco mais, colocar mais um subtítulo: atos que entristecem o Espírito Santo. E vamos basear mais especificamente nos versículos 29, 30 e 31. E eu vou ler estes versículos porque, na prática, eles são importantes para a nossa vida e são indispensáveis
para o nosso bem-estar espiritual, psicológico, são indispensáveis. Vejam o que diz o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda a malícia. A nossa reflexão começa com o versículo 24, sempre tenho começado com este versículo 24 que diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Em outras palavras, o procedimento sobre o qual Paulo fala aqui para a nossa vida tem a ver com o reflexo declarativo profundo do novo homem, da nova criatura que nós somos em Cristo. Se não é nova criatura, se não é novo homem, como a Bíblia diz, então não se pode exigir isto. Mas, se é uma nova criatura, é dever nosso viver assim. Duas coisas interessantes, rapidamente, temos aqui para entrarmos no texto propriamente dito. É que não devemos exigir estas práticas de quem não nasceu de novo, nem por educação. Não devemos exigir. Mas devemos exigir de quem diz que já nasceu, de quem professa a vida cristã. É dever. Então, essas práticas que devem ser abandonadas da vida cristã estão ao longo do texto que nós lemos. Mas os versículos 30 e 31, particularmente, falam sobre essas práticas que, de maneira objetiva e principal, entristecem o Espírito Santo. Por que isto? Por que guardar essas práticas, esses atos entristecem o Espírito Santo? Porque nós não estamos falando apenas, estamos protegendo essas coisas dentro de nós como se fossem coisas boas. Se não, vejamos. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como? Versículo 31. Longe de vós
toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. O que quer dizer isto? Qual o significado dessas palavras? Vamos ver uma por uma. Primeira delas, longe de vós toda a amargura. A palavra lá no texto original, piqueria, quer dizer assentimento duradouro, extenso, como espírito que recusa ser reconciliado. Repito, é o espírito que recusa ser reconciliado. Ele está amargurado. O que representa isto para a vida de quem guarda? Vejam só. Os judeus trabalhavam essa questão de maneira bem prática. E eu vou trazer aqui algumas considerações sobre isto. Essa amargura, piqueria, na língua grega, acontece quando alimentamos as ofensas, as injúrias, os insultos que são dirigidos a nós. Quando nós alimentamos, isso traz veneno para a nossa vida. Nós não somos nada disso, mas alguém nos injuria desse jeito. E aí nós nos sentimos ofendidos e guardamos. Todos os filhos de Deus devem orar para que o Espírito Santo os fortaleça para ficarem livres deste mal, porque é veneno puro. Guardar amargura no coração, essa palavra piqueria, na língua grega, isso os gregos mostravam claramente como algum ressentimento duradouro. A pessoa não quer ser reconciliada. Guarda isso, veneno puro, ofensivo. Além do mais, é importante meditar que no versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus. Isso implica que o Espírito é uma pessoa com emoções. E estas palavras, Espírito de Deus, apenas aqui na Bíblia, mostra claramente a seriedade que nós devemos encarar essa questão, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. A citação de Paulo aqui tem base em Isaías 63, 10. Isaías 63, 10 sugere sua temível majestade e condenação do pecado. Veja o que diz o profeta Isaías. Mas eles foram rebeldes. Vejam a palavra rebeldes aí. E contristaram o seu espírito. Contristar o Espírito Santo, para que pelo que se lhes tornou em inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. O que o profeta está dizendo é que certas práticas guardadas, mantidas, contristam o Espírito Santo. E aí sugerem sua temível majestade e condenação do pecado. É aquilo que aconteceu lá em Atos 5, 3 a 5, quando aquele cristão vendeu aquela propriedade por um preço e foi entregar outro
valor aos pés dos apóstolos, como era feito antes, e morreu porque mentiu. Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, preservando parte do valor do campo? Essa pergunta foi jogada em cima de Ananias, e os irmãos sabem o que aconteceu até o versículo 5. Morreu, e a sua esposa também morreu. Conservando-o tu, porventura, não seria teu? É verdade, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Contristar o Espírito de Deus, como? Com atitudes, procedimentos, e aqui especificamente guardando coisas no lugar que deve ser ocupado pelo Espírito Santo. Na prática, podemos concluir: se um crente persiste no pecado, o Espírito Santo retirará o seu conforto. É isto que acontece quando o crente guarda amargura no coração, guarda esse ressentimento duradouro, com essa atitude que não quer ser reconciliado. Dois textos nos chamam muito a atenção no livro dos Salmos. Primeiro é o Salmo 32, versículos 4 e 5. São dois textos muito conhecidos por todos nós. Vejam só, versículo 4 e 5, que diz o salmista: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vejam que o salmista diz claramente que enquanto guardou no coração coisas imprestáveis, adoeceu, ficou deprimido, doente. E muita gente passa por isso sem imaginar, e vai a psicólogo, a médico, tanta gente que trata dessas coisas especificamente. Por quê? Que guardou no coração picria, amargura, ressentimento duradouro, sem querer reconciliação. Mas há um outro texto, o Salmo 51, versículos 11 e 12, que é o mesmo tema, a mesma pessoa falando. Olha o que diz o salmista: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. É interessante o salmista dizer isto: não retires de mim o teu espírito. Por que foi que ele disse isso? Porque ele sabia que o que ele havia guardado no seu coração ofendia o espírito. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito.
Meus amados irmãos, os crentes devem orar para que o Senhor os revista de compaixão e amor, conforme Deus, o Pai, lhes mostra em Cristo. Como é que nós podemos vencer isto? Se fosse fácil, todo mundo venceria. Ninguém passaria por esses problemas. Mas não é. Quem é que nos fortalece para que isso aconteça, para que vençamos esse veneno chamado amargura? É o próprio Espírito de Deus que habita em nós, que é o nosso Paracletos, quer dizer, aquele que é chamado para estar ao lado. Em português nós chamamos Paráclito. Então, esse Espírito que habita no crente é quem nos fortalece para que nós vençamos toda a amargura. Repetindo, o que é amargura? Ressentimento duradouro, ressentimento extenso, espírito que recusa ser reconciliado. É isso que é amargura. Isso é veneno puro no coração. O apóstolo Paulo diz: longe de vós toda amargura. Mas ele vai mais adiante. Ele diz também, e cólera e ira. Essas duas palavras estão muito ligadas. Lá no próprio texto original, na língua grega, a palavra cólera, thumos, e a palavra ira, orge, são coisas assim, muito práticas e ofensivas para a vida de quem quer que seja. O que quer dizer a palavra cólera? Cólera é um tipo de ira que é como uma chama que vem de uma palha queimando e que atinge tudo ao lado. Os gregos antigos chamavam isso de thumos, que é traduzida aqui como cólera. Uma pessoa cheia de cólera é de difícil compreensão e controle. A cólera é um veneno violento para qualquer ser humano. E há pessoas que são incontroláveis. Por isso a tradução ao pé da letra aqui é como uma folha, uma palha queimando e que atinge tudo ao lado. Ela está seca, queima rapidamente, e o que estiver ao lado também é atingido. Esta é a tradução da palavra cólera. Agora imagina uma pessoa guardar isto no coração. Só traz o mal, nada mais. Nós temos tomado conhecimento ao longo do tempo, no dia a dia, pessoas cheias de cólera, como procedem. Nós sabemos disto. Mas o texto não fica somente aí. O apóstolo Paulo fala de cólera e ira, palavra orge, que os gregos também usavam, dizendo que essa ira tem se tornado habitual, inveterada, arraigada na vida de muita gente. Ela tem o mesmo significado, é um complemento da primeira palavra cólera. Por isso, nós analisamos essas duas juntas, cólera e ira.
Para o crente, o temperamento explosivo. Esse termo ira implica isso aí, num temperamento explosivo permanente. Tem gente que está sempre irada ou de vez em quando irada, não tem o controle sobre isto. O crente deve impedir isso, não alimentar isso, porque deve saber que é veneno para o seu coração. Por isso, o nosso subtema, atos que entristecem o Espírito Santo. Onde fica essa ira? Onde fica essa cólera? No coração, lugar permanente no crente do Espírito Santo. Então Paulo chama a atenção para cólera e ira, juntas as duas, porque uma completa a outra. A ira é uma cólera que é permanente, habitual, ela é inveterada, arraigada. Repito, para o crente, temperamento explosivo não pode funcionar. Ira permanente também não. Isto é proibido para os crentes, para os servos de Deus. Isso não deve ser alimentado. Agora, meus irmãos, repito, os que não são crentes não entendem isso, como os gregos antigos que alimentavam essas coisas como se fossem coisas positivas na sua vida. Como eu disse no início, há semanas atrás, do estudo neste texto, falando sobre essas virtudes básicas da vida cristã. Por exemplo, humildade, para os gregos antigos, era uma palavra nunca aceita, nem imaginada. Por quê? Porque era fraqueza do ser humano ser humilde. E Paulo coloca neste plano de vida cristã a humildade como sendo uma das virtudes básicas da vida cristã. A mesma coisa é aqui. Muitos anos atrás mesmo, eu vi em um ônibus escrito assim: a minha educação depende da sua. E eu entendi o que estava ali escrito, por causa do lugar onde estava escrito. O crente não pode admitir jamais isto, porque nós somos alimentados com o Espírito de Deus, aplicando a palavra de Deus na nossa vida. Então jamais poderíamos guardar permanentemente essas coisas na nossa vida. Agora tem uma pergunta. Dentro do texto que nós lemos: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como é que isso pode acontecer? Qualquer um de nós pode se irar com o que é errado, com o que é mal, com o que é injusto. Numa atitude imediata, temporária, ou temporal, no caso. Mas nunca deixar que o tempo passe com isto, porque permanecer só vai trazer prejuízo. Por isso a Bíblia diz que durante o dia é suficiente. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irar-se com o que está errado, com alguma coisa injusta que a gente vê, é justo até, é natural, mas manter isso, não.
à noite, usando o texto que nós lemos, isso deve ter passado, porque se permanecer é pecado. Mas não somente isto, é a forma como a gente procede, mesmo se irando de maneira correta. Não pode. Vejam como é interessante este estudo para a nossa vida, justamente para que não alimentemos essas coisas. Então, longe de vós toda cólera e ira. Mas o texto vai mais adiante. Toda amargura, cólera, ira. Mas ele fala de gritaria e blasfêmias também. O que quer dizer, o que querem dizer essas duas palavras juntas? Gritaria e blasfêmia. Os judeus tinham um pensamento, os sábios judeus tinham o seguinte pensamento: lembrar sempre de que, em qualquer discussão, o tom de voz deve ser baixo. Para eles, a pessoa sábia é aquela que, em qualquer discussão, o tom de voz deve ser baixo. E aqui vem outros 3, 4, 5 princípios dos pensadores judeus também. Quando, em qualquer discussão ou argumentação, nosso tom de voz precisa aumentar, é hora de parar. Que lição valiosa, não? Quando, em qualquer discussão ou argumentação, nosso tom de voz precisa aumentar, é hora de parar. Uma preocupação que os judeus tinham era com o pecado do insulto, o que, diziam eles, é inadmissível diante de Deus. Inadmissível. O pecado do insulto era inadmissível diante de Deus. Mais ainda, se não tivermos algo de bom para dizer a uma pessoa, claro, nada mais devemos dizer. É o que Paulo fala nesse mesmo capítulo de Efésios, versículo 29, quando ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Lá no texto original, palavra torpe quer dizer fala podre. É isso que quer dizer. Apenas aquilo que é para edificação. É o que Cristo fala lá em Mateus 7, 18, 19. A mesma coisa. Paulo traduz de maneira clara. Fala torpe, palavra torpe. E aí Cristo ensina. Por quê? Porque nós somos crentes. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7, 18, 19. Então, se não tivermos algo de bom para dizer a uma pessoa, nada mais devemos dizer. Agora, meus amados irmãos, este é um princípio de quem é crente. Porque quem não teme a Deus, explora isso mesmo, para ofender. Mais uma coisa, qualquer argumento que usar como suporte
o aumento da voz não tem força. É um outro princípio. Se eu quero fortalecer o meu argumento, aumentando a minha voz, o meu argumento não tem força. É um outro princípio que era usado também. Mais um. Qualquer disputa que necessitar de insultos para ser conduzida não tem argumento. E aí diziam eles, é uma bagunça. Vejam como essas coisas são práticas. E não são de hoje, nem de ontem. Séculos e séculos atrás. Aliás, milhares de anos atrás. Esses princípios funcionam para o bem-estar do nosso espírito, da nossa alma. Agora, o que aqui são expressões explicativas. O que deve marcar o nosso procedimento é justamente o que a palavra de Deus diz. Longe de vós amargura, cólera e ira, blasfêmia. Por quê? Porque isso entristece o Espírito Santo. Porque essas coisas são guardadas no coração, onde o Espírito Santo está habitando. Agora, meus irmãos, o resumo destes princípios está no versículo 32. O que é que diz o versículo 32? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós só vamos entender o que quer dizer isso que Paulo está dizendo quando nós analisamos a palavra que ele usa lá no texto original. A palavra benigno, cherestos, é a disposição da mente que pensa no bem do seu próximo, assim como quer para si. Cherestos, exatamente isso, benignos. O bem que eu quero para mim, eu vou também desejar, almejar, querer para o meu próximo a mesma coisa. E para o crente, segundo Paulo escreve aqui, é um princípio que dirige nosso comportamento para beneficiar o próximo. Não é só para nós, como se nós vivêssemos no mundo sozinhos, é para o outro também. Meus amados irmãos, pensem numa sociedade sendo regida por princípios assim. Certamente muita gente diz que isso é ficção. Não é, não. No meio do povo de Deus isto é possível. Agora, sabendo que é possível também que se quebre isto, mas onde há o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, essas coisas são possíveis. A Bíblia diz que esse princípio não tem origem em nós mesmos. A motivação que nós temos é no Senhor, é com aquele que nos salvou. É aquele que dirige a nossa vida, que nos fortalece, para que tenhamos essa vida que Ele quer que nós tenhamos. Então, repito, é um princípio que dirige nosso comportamento para beneficiar o próximo. Perdoar o próximo como o Senhor nos perdoa. É aquilo que chamamos a lei do bom relacionamento.
Lá fora não se pode exigir isto, embora entendamos que é um princípio classificado como bom, mas que ninguém é forçado a vivê-lo, uma vez que uma resposta igual e contrária é comum nas pessoas. Ofendeu-me, eu vou ofender. Feriu-me, eu vou ferir. Mas no meio do povo crente, pode haver isso? Deve haver isso? Não, não, não. Não deve. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Resumindo, os crentes devem se afastar de toda ira egoísta e amargura, e devem se revestir de perdão, de compaixão e do amor que o Pai lhes deu ou lhes dá em Cristo. Agora, irmãos, por que isto? Versículo 24: e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Que verdade? A palavra de Deus. É a nossa única regra de fé e prática. Nós não podemos pensar de outra forma. A Bíblia diz, é isso que devemos imaginar. Guardar essas coisas no coração, sabendo que é tudo veneno para a nossa vida, sabendo que isso tem implicações até, não somente para a nossa alma, para o nosso espírito, mas também para o nosso corpo. Por que guardar isto? Mais ainda, o texto que lemos diz, versículo 30, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra podre, ofensiva. E o 31 diz, longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Mas veja que o texto diz, não entristeçais o Espírito Santo, que habita em vós. Quando vemos o testemunho do salmista falando as consequências do pecado que ele havia cometido e guardado no coração, pecado não confessado, que estava simplesmente lhe causando mal. Aí nós vamos entender, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E olha esta expressão final, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele ficou deprimido. Isso mesmo, amargurado. Não dormia direito, não comia. Por quê? Porque havia guardado veneno no seu coração. Meus irmãos, se lá no tempo que Paulo escreveu este texto, os gregos consideravam
o perdão uma fraqueza, a humildade algo nem pensar. Tudo isto é colocado como princípio, condição sine qua non, para que vivamos bem na nossa vida. E se o mundo lá fora não é assim, nós devemos dar este exemplo. E eu digo sempre, não podemos exigir dos que são mundanos isto, porque é alguma coisa que só o Espírito Santo pode operar, e o Espírito Santo habita nos crentes. Só um parêntese aqui, é bom dizer que para a glória de Deus ele opera como ele quer e até pela graça comum. Isso pode acontecer em algum momento em pessoas que não são crentes. Mas o normal é que os crentes em Jesus possam viver assim. Esses têm o dever de viver assim. Então, lá fora, nem pensar nisto. Mas no meio do povo de Deus, não. Nós devemos orar todos os dias. Os crentes devem se afastar de toda a ira egoísta e amargura e devem se revestir de retidão, de compaixão e do amor que Deus nos dá em Cristo. Tudo isso aplicado pelo Espírito Santo na nossa vida. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: essas coisas do nosso íntimo, se não confessarmos a alguém, somente nós sabemos, ninguém mais. E aí? Como é que nós devemos fazer? Muitas vezes, irmãos, a gente nem sempre pode abrir o coração para todas as pessoas. Mas a igreja é o lugar onde nós podemos orar juntos. Exatamente. A igreja é esse lugar onde nós podemos orar juntos. Onde podemos compartilhar em confiança de que aquele com quem a gente compartilha vai orar conosco. Quantas vezes nem sempre se tem com quem compartilhar essas coisas. Aí nós devemos colocar o nosso joelho no chão e aí confessar ao Senhor, porque Ele é quem perdoa e quem nos dá força para que possamos libertar-nos de tudo isto. Mas nunca guardar, nunca. Meus irmãos, é veneno puro e ofende o nosso espírito. E como lemos já, o Espírito Santo é ofendido também. Ele é entristecido por causa dos nossos pecados guardados, mantidos no nosso coração. Qual é a saída para a alegria dos crentes? Confessar, confessar, confessar. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia.
Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O segredo é exatamente este. Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações e que todos os dias façamos uma autoanálise, pensando, o que é que eu devo deixar? Autoanálise. Pedindo a Deus que Ele nos mostre com seu Espírito essas coisas que devemos abandonar. Este texto que nós lemos, todo o texto, são básicos para o bem-estar do nosso espírito. Que Deus nos abençoe. Amém.